Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da comunidade Operários da Paz 2 Reencarnação. Vamos inicialmente rogar a assistência dos bons espíritos, a assistência da espiritualidade amiga, para que nos conduza nesses estudos e que envolva a cada um que aqui está assistindo e a todos aqueles que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Hoje trataremos do tema o que é reencarnação. Então, a gente vai para o Google, né? O Google diz que reencarnação é a crença de que, após a morte, a alma de um ser humano retorna à vida com outro corpo. Eu questionei até isso, porque eu falei, não é uma crença, é uma realidade, é um fato. Mas o próprio Kardec coloca nas obras doutrinárias como crença, como dogma, como até doutrina da reencarnação. Porque realmente é uma crença, é uma realidade, mas é uma crença. O que seria então a reencarnação? É nós renascermos várias vezes em corpos, em novos corpos. Né? E na questão 171 do Livro dos Espíritos, o Kardec define assim: a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. Então, uma coisa interessante nessa questão é que Kardec não acredita na reencarnação, não se convenceu com a reencarnação só porque os espíritos disseram, vieram e confirmaram, mas por causa da razão. A razão assim nos diz, é o que a gente vai ver agora nos próximos minutos. Né? Na questão 166 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então aqui a gente já pega um dos objetivos da reencarnação, que é a depuração, que é a evolução. Porque a gente não consegue se depurar em uma única existência, a gente não consegue aprender tudo, evoluir o máximo que pode, ter todos os conhecimentos em uma única existência. Então a gente vai acabando de se depurar ao longo das existências por vindouras. E apesar de Allan Kardec ter falado sobre reencarnação e isso ter visto como uma novidade no mundo cristão, a reencarnação não é uma novidade. Ela é muito antiga, ela remonta aos tempos primitivos da humanidade. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, um livro maravilhoso, a gente não pode deixar de ler. Ele vai narrando desde os primórdios, desde a formação do globo terrestre, a vida na Terra. O objetivo do livro é relatar a intervenção de Jesus ao longo da evolução do globo. Em cada fato da humanidade tem ali a mão de Jesus. E nesse livro ele fala que os povos que vieram do sistema de Capela, que era um planeta muito evoluído, reencarnar na Terra para ajudar na nossa evolução, porque nós éramos ainda muito primitivos, eles é que trouxeram a ideia da reencarnação. Eles reencarnaram no Egito, reencarnaram na Índia, e no Egito eles acabaram divulgando a doutrina da metempsicose, que é a reencarnação de pessoas em corpos de animais. Por que eles acreditavam nisso?
porque eles se sentiam em corpos de animais. Nossos corpos eram muito primitivos, nosso mundo era muito primitivo, e eles vieram de um mundo bem evoluído. Então eles se sentiam em corpos de animais. E aí surgiu essa ideia da mente em psicose. E também entre os hindus também tinham os capelinos e eles acreditavam e divulgavam a ideia da reencarnação. Esse livro também retrata que o povo chinês era o povo mais evoluído dentre os povos primitivos do globo terrestre. Então, o povo da China não veio de capela, é um povo que já era daqui, é o povo da própria terra que foi evoluindo. E eles foram um dos primeiros povos que abraçaram a ideia da reencarnação com o budismo. O budismo, ele surgiu ali na Índia, depois esses povos que não acreditavam em reencarnação, em vida após a morte, eles abraçaram essa ideia, isso bem antes dos tempos de Jesus Cristo. E quem trouxe essa ideia para o mundo ocidental foi Pitágoras, né? No ano de, deixa eu dar uma olhadinha na minha cola, no ano de 570 a 495 a.C. Isso está na questão 222 do Livro dos Espíritos, e essa questão também nos primeiros parágrafos, ela é um resumo, né, bem sintético do que o Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz. O próprio Cristo demonstrou a reencarnação no Evangelho, naquela passagem em que ele diz que Elias que João Batista era Elias reencarnado, e que João Batista ele disse a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus também trouxe a ideia da reencarnação, e os povos cristãos primitivos acreditavam em reencarnação. Só que existiu um concílio ecumênico de Constantinopla no ano de 553, que reuniu os cristãos protestantes e católicos, e nesse concílio decidiu-se abolir a ideia da reencarnação. Então ficou proibida a divulgação da ideia da reencarnação entre os povos cristãos. Mas aí até os dias de hoje, né, hoje em dia a gente vê católicos e protestantes que aceitam essa ideia, que simpatizam pelo menos com essa ideia. Né? É a evolução dos tempos. Bom, a gente viu algumas razões religiosas para se acreditar na reencarnação, algumas razões doutrinárias, e agora a gente vai ver algumas razões filosóficas que Kardec coloca na questão 222. Primeiro, uma ideia muito antiga, como essa que vem resistindo ao tempo, ela é uma ideia no mínimo aceitável. Se fosse absurda, não resistiria ao tempo. Segundo, a justiça de Deus. Como é que existem pobres e ricos, saudáveis e doentes, e por aí vai? Sem a reencarnação, ficaria impossível a gente acreditar na justiça. Porque que Deus fez uns com tudo de bom e outros com muita dor, com muito sofrimento. Terceiro, a ideia da gente pagar eternamente pelos nossos erros, a gente passa 100 anos cometendo erros, aí vai ficar a eternidade inteira pagando no inferno, isso não é justo, né? E também a gente não é tão bom assim. A gente seria justo merecer o paraíso se a gente não fez tudo o que podia para ser bom? Então é pra gente pensar. Outra ideia é a das aptidões inatas. Nós vemos casos de crianças muito em tenridade que tocam piano, que dançam balé, que fazem contas matemáticas, cálculos muito complexos, ou que fazem poesia. Enfim, a gente vê muitas aptidões em crianças recém-nascidas. E essas aptidões vêm de onde? Né? Então, a reencarnação explica. E por último aqui, outra coisa que ele coloca é que
E qual o destino das criancinhas? A criancinha que morre em tenra idade. Ela não fez o bem para ir para o paraíso e não fez o mal para ir para o inferno. Qual seria o destino dessas crianças? É para a gente pensar, né? Então, essas são as razões filosóficas para a gente crer na reencarnação. Agora, nós vamos passar para as razões científicas, que são evidências que não dão margens para dúvidas da realidade da reencarnação. Existe um filme que foi lançado em 2006, Minha Vida em Outra Vida, muito conhecido. Alguns aí devem, eu acredito que todos ou a maioria já deve até ter assistido ou pelo menos ter ouvido falar. Conta a história de uma pessoa, o nome dela é Jenny Cockle, não sei se é assim que fala, uma americana, que foi que tinha visões e sonhos com uma vida dela anterior, que ela tinha sido uma reencarnação na Irlanda, e ela chega até a conhecer a cidade onde ela morou. Eu não vou dar o spoiler para quem não assistiu. Minha Vida em Outra Vida. Acontecem coisas muito interessantes nessa cidade que são a verdadeira confirmação de quem ela foi, né? E existe isso baseado, né, obviamente, em fatos reais. Existe até um livro falando sobre essa história. E também nós temos um canadense americano, Ian Stevenson, que é um pesquisador e com base em relatos comprovados, em fatos comprovados de reencarnação, ele escreveu um livro. O livro é 20 casos sugestivos de reencarnação. Nesse livro ele conta relatos e casos que foram confirmados, entre eles o caso de um singalês que ele com 2 anos de idade ele falava para a mãe, para o pai, para a família que o nome da cidade onde ele tinha morado, com quem ele tinha vivido, que ele tinha sido casado, a circunstância que envolve a maneira como ele desencarnou. Os pais nem deram muita confiança, mas aí um monge budista ficou sabendo, conversou com o garoto, anotou todos os detalhes, foi até a cidade e confirmou 16 fatos que ele tinha narrado e que bateram com tudo aquilo que ele pesquisou na cidade. Então é muito interessante como existem essas evidências, né? E por aí vai. A gente não vai se estender mais, porque são muitos relatos, muitos fatos da vida real, muitas lembranças, né? Muitas visões. Existe a própria terapia de vida passada, TVP, que muitos psicólogos, analistas utilizam nas práticas de consultório. Então a gente tem muitas evidências da reencarnação, né? E a gente vai agora encerrar com a questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Na questão 166 que a gente já comentou, né? Diz que a gente acaba de se depurar sofrendo uma nova existência. E na 167, ele diz o seguinte, né? Que o nosso objetivo é a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, além, né, da nossa depuração, a gente tem também a expiação, que é a gente quitar os nossos débitos. A gente cometeu erros, por exemplo, eu matei uma pessoa, aí como é que eu vou me retratar se ela já morreu? A gente reencarna e eu tenho condição de me retratar com essa pessoa. E se eu ainda fico com essa culpa me martelando, eu posso desencarnar ou sofrer a mesma circunstância que eu fiz essa pessoa sofrer. Isso me dá um alívio, isso vai me depurar, isso vai me ajudar a trabalhar essa questão dentro de mim. Então a reencarnação ela é uma crença maravilhosa que a doutrina espírita coloca com muita propriedade para que a gente tenha fé, para que a gente acredite e que todos nós estamos fadados à felicidade.
Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos.